Olá pessoal, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, me chamo Saulo Mascarenhas, sou discente do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberlândia, e sou responsável discente por esse curso, Introdução à Aplicação do Software R na Experimentação Agrícola, e esse curso ele está sendo supervisionado e orientado pela professora Isis. Bom, aqui a gente tem, primeiramente, né, o cronograma do nosso curso. Então, hoje temos aula 1, aula introdutória. A gente vai falar um pouco hoje sobre a origem do programa, como a gente faz a instalação dele, e depois a gente vai fazer uma ambientação para a gente já começar a ter alguns conceitos iniciais dentro do software, tá bom? As aulas 2, 3 e 4 nós vamos falar sobre os diferentes tipos de delineamento. Aula 5 sobre fatorial. Aula 6 vamos falar sobre regressão. E a aula 7, a última aula, sobre parcela subdividida, tá? Então aqui eu peço para vocês acessarem esse QR Code, vai ser por essa sala de aula lá no Classroom, que a gente vai informar sobre os prazos, entrega de atividade, disponibilização do material. Então, para vocês ficarem mais informados sobre o curso, entrem lá na nossa sala de aula, tá? Que as informações vão ser todas disponíveis por esse ambiente, tá bom? Bom, a gente tem aqui esses dois idealizadores do programa, né? São dois professores do Departamento de Estatística da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, o Robert Chantman e o Ross Aihaka. Eles foram idealizadores do R a partir de uma outra linguagem de programação, que é a linguagem S. Então, eles já obtinham um conhecimento prévio a respeito dessa linguagem e, a partir desse conhecimento, eles foram realizando aprimoramentos até ser lançado o R no início dos anos 2000, com a sua versão 1.0. Tá? O R ele tem uma comunidade de colaboradores que contribui com o código-fonte da linguagem. Então, o que isso nos diz? O próprio usuário ele tem a opção de criar pacotes, né? Criar funções e disponibilizar aos outros usuários. Então, o R ele tem essa funcionalidade, ele tem essa praticidade. Então, a gente observa também que essa linguagem está sempre em constante atualização. Uma vantagem também, além dele ser aberto, é que ele também é um software gratuito. Está disponível para o Windows, para o Mac e para o Linux. O R, quando a gente realiza a instalação, ele já vem com alguns pacotes, né, que são algumas funções que já vêm por padrão no momento da primeira instalação. Então, existem outros pacotes que a gente vai utilizar e que a gente deve, primeiramente, realizar o seu download e, possivelmente, e, consequentemente, o carregamento desse pacote. O R ele já vem sendo usado entre os estatísticos e analistas de dados, tanto para desenvolver outros softwares, mas também para analisar os dados, né? O R ele possui algumas interfaces gráficas, né? Algumas extensões. O mais conhecido é o RStudio, e basicamente tem a mesma funcionalidade, mas ele apresenta é, um layout diferente, possui alguma outra ferramenta que se diferencia do R puro, né, que é o R que a gente vai utilizar nas nossas aulas. Mas, para esse momento inicial, eu acho interessante a gente utilizar esse R e, a partir dele, vocês podem migrar para as outras extensões, tá bom? Aqui são alguns recursos estatísticos dessa linguagem de programação. Então, a gente consegue realizar modelos lineares e não lineares, realizar também os testes estatísticos clássicos, análise de séries temporais, agrupamento, entre outros, tá bom? Aqui a gente tem mais informações sobre o pacote que a gente vai utilizar nas nossas aulas, que é esse pacote esp10.pt. É um pacote desenvolvido pelo professor Eric Batista Ferreira, da Universidade Federal de Alfenas. É um pacote muito útil para nós que realizamos experimentos agrícolas, né? Experimentos que exigem de delineamentos experimentais. Então, é um pacote que oferece para a gente algumas funcionalidades, como análise de variância, teste de comparações múltiplas, teste de normalidade, homogeneidade, entre outras funções, que vai ser muito útil no decorrer das nossas aulas.
Então, aqui a gente tem esse passo a passo para a gente realizar a instalação do software. Nós iremos realizar juntos, tá? Então, aqui a gente vai acessar esse link aqui do site do R e já vamos ser direcionados, né, para esse site. Então, primeiramente aqui a gente vai vir nessa coluna aqui à esquerda e vamos clicar em Mirrors. Aqui a gente vai ter alguns servidores para a gente realizar a instalação e a gente vai utilizar esse da Universidade Federal do Paraná. E a gente vai estar fazendo o download do R aqui para o Windows, tá? Isso aqui conforme o sistema operacional do seu computador. O meu é o Windows, então eu vou utilizar ele. Então aqui a gente vai instalar o R pela primeira vez. Clica aqui. E aqui o download da versão mais atual, né? Que é a versão 4.4.1. Clicamos nela. E já abrimos o arquivo. A gente permite, né, as alterações e selecionamos o idioma, português. Aqui a gente vai ter algumas informações, né, sobre o programa, para vocês que quiserem ler. Eu já vou avançar. O instalador vai instalar o R nessa pasta aqui que ele já cria para a gente. Vamos avançar. Avançamos aqui também, né, dos componentes aqui da instalação do modo do usuário. A gente vai deixar padrão as opções de inicialização. O atalho que ele criou, né, um atalho chamado R, a gente também aceita. E a gente avança aqui. O instalador já está instalando o R no nosso computador. O programa ele é leve, então não demora muito para a gente realizar a instalação. O R, então, já foi instalado na nossa área de trabalho. Vamos lá conferir. E aqui ele já se encontra instalado. A gente vai abrir ele aqui inicialmente, tá? Então aqui é a nossa primeira visualização do nosso programa. Então, pessoal, primeiro, antes de nos ambientarmos no R, vamos aqui na pasta documentos do nosso computador e vamos selecionar o disco local, que está aqui com esse Czinho, com esses dois pontos. Vamos clicar nele e eu peço para vocês criarem uma pasta dentro do seu disco local denominado de R. Então aqui a gente tem uma pasta, aqui ainda a gente não tem nada. E provavelmente quando vocês acessarem o Classroom e realizarem os downloads do material que vai ser utilizado ao longo das aulas, esse material então ele vai estar primeiramente, inicialmente, nos seus downloads, né? Para essa aula de hoje a gente vai utilizar esses materiais aqui, principalmente esse script. Então, para vocês encaminharem até o seu disco local, é necessário realizar uma permissão. Então, vocês selecionam só um aqui, aperta com o botão direito do mouse, vai em Propriedades, Segurança, Editar, e provavelmente isso aqui não vai estar selecionado. Então, você marca aqui o controle local e dá o OK, tá? Agora, nesse caso, a gente consegue encaminhar esses documentos lá para a nossa pasta R. Então, a gente abre essa pasta R aqui em outra janela. Então, esse aqui já está lá dentro do disco local. A gente vai selecionar tudo e encaminhar para cá. Então, aqui já vai estar mais fácil na hora que a gente for até, principalmente, comentar sobre os diretórios que o R utiliza. Então, esse aqui é só para facilitar o nosso serviço lá dentro do R, tá bom? Então, vamos abrir o R. Nós temos aqui, inicialmente, né, essa primeira janela. Essa janela aqui, ela é chamada de R-Console, tá? É aqui que a gente executa os comandos e funções do nosso programa. Então, a gente pode redimensionar essa janela, né? A gente pode mexer ela aqui para o lado, aqui para baixo, enfim. E, inicialmente, a gente já observa dentro desse console algumas informações de licença aqui do R, né? Alguns menus de ajuda. Então, algumas funções aqui inicial que a gente já consegue observar, tá? A gente tem a presença do cursor aqui no console, então isso permite que a gente já insira os comandos dentro dele mesmo. Então, por exemplo, quando a gente utiliza, né,
essa função aqui, esse comando citation, abre parênteses, fecha parênteses. Então, se a gente digitar diretamente aqui no console e apertar a tecla Enter, ele já nos dá a função, né? Ele já dá a resposta, né? Para essa citação do programa, para a gente utilizar em publicações, né? Função muito importante que a gente também vai utilizar bastante, tá? Além do R-Console, a gente vai utilizar para as nossas aulas um script. O script ele é aberto aqui nesse menu horizontal aqui acima. A gente vem aqui em Arquivo, Abrir um script ou um novo script, tá? Então aqui a gente tem a opção de abrir um novo script. Então a gente sempre redimensiona essas duas janelas para ficar melhor a nossa visualização. Então aqui a gente deixa assim. Ele pode ser um script que vai ser feito do zero, abrindo um novo script, ou então um script já pronto, que vai ser o que a gente vai utilizar para a nossa aula, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? O script ele funciona para nós como se fosse um bloco de notas. Então aqui eu consigo escrever à direita, tá? Vou armazenando esses comandos que vão sendo executados à minha esquerda no R-Console. Então, quando a gente vai executar um comando no script, a gente não aperta a tecla Enter, a gente aperta ou F5 ou Ctrl R. Então aqui, por exemplo, eu venho aqui no meu script e vou selecionar a mesma função só para exemplificar. Posso ou selecionar ou deixar aqui o meu cursor após esse comando e aperto o F5. Aqui à esquerda ele já também gerou novamente a citação. Só para melhorar a visualização, talvez vocês não observaram, a gente vai limpar esse console aqui, ó. Vem aqui em editar, limpar o console. Vamos executar aqui de novo só para vocês verem. Então aqui, à nossa esquerda ele já nos retornou o que a função citation ela nos representa aqui dentro do R. Quando eu quero salvar o conteúdo do meu script gerado aqui à minha direita, seleciono o cursor no script e vou vir aqui no meu menu principal em arquivo, salvar como. Seleciono uma pasta de destino, coloco aqui, né, o tipo all e esse meu script vai estar sendo salvo no nosso computador, tá? Se eu quiser salvar o conteúdo do console, eu clico aqui com o meu cursor dentro do console, vou até em arquivo, salvar em arquivo e também faço o mesmo processo. Às vezes o nosso console ele vai estar um pouco sobrecarregado, ele vai estar um pouco poluído, vamos assim dizer. Então eu quero salvar só um pedaço dele. Então aqui eu queria salvar só isso aqui, ó, vamos supor. Então eu venho aqui, seleciono isso e faço o mesmo processo. Salvar em arquivo, vou nomear e vai ter sido salvo só essa parte que a gente selecionou, tá bom? Então para a nossa aula de hoje, a gente vai utilizar um script já pronto. Então aqui a gente vai fechar, vamos limpar esse console para a gente começar a nossa aula do zero. Então a gente vai vir aqui, ó, em arquivo, abrir um script. Como eu disse para vocês, a nossa pasta já criada está dentro do disco local. Então aqui a gente vai abrir por essa opção aqui à direita. Então a gente vem aqui, ó, dentro do disco local C, nós criamos a pasta denominada dir, selecionamos aqui All e já tem todo o material que a gente já salvou ali anteriormente. Então a gente vai abrir aqui o script da aula 1. Vamos redimensionar aqui para organizar melhor a nossa tela de trabalho. E vamos começar então a aula de hoje, tá? Então, essa parte aqui introdutória da interface, o script console eu já comentei com vocês. Já vamos falando aqui sobre os diretórios no nosso R. Então, à medida que a gente vai avançando, né, a gente vai trabalhando mais frequentemente com o R, organizar os dados nossos, isso vai ser crucial para a gente realizar as nossas análises. Então, para a gente fazer essa gestão do diretório, que vai ser basicamente sinalizar para o R qual pasta que ele vai estar sempre sendo direcionado a achar os nossos arquivos, é necessário fazer
realizar alguns comandos aqui que eu vou explicar para vocês agora, tá bom? Então, o diretório atual, o diretório padrão do R, à medida que você já instala ele uma primeira vez, varia com o sistema operacional do seu computador. Então, para o meu aqui, que é o Windows, o diretório padrão que o R reconhece é a pasta documentos. No Mac, né, o diretório padrão geralmente é aquela pasta home do usuário. A gente já criou a pasta R dentro do disco local C, então a gente vai alterar para estar sempre sendo direcionado a essa pasta de duas formas. Então a gente pode vir aqui em arquivo, aqui em cima nesse menu horizontal, a gente seleciona, deixa o cursor aqui no console, tá? E mudar dir. Selecionar a pasta, o disco local C, minha pasta R, e eu seleciono essa pasta. Então aqui, quando eu estiver vindo em abrir um script, ele já está sempre direcionado à minha pasta R. Aqui não está aparecendo nada, porque todas as vezes a gente tem que vir aqui e selecionar o tipo All, tá? Para a gente poder ter uma visualização melhor. Outra maneira de utilizar esse comando, de realizar a mudança de diretório, é utilizando esse comando aqui, ó, setwd choosedir. Então aqui eu vou selecionar e apertar um Ctrl R. Ele também já me dá a opção. Aqui ele já está pronto, né? Porque eu já acabei de mudar aqui pelo menu. Então aqui eu vou selecionar apenas. E para verificar se o meu diretório ele foi atualizado, eu realizo esse comando aqui, dir, abro parênteses, não coloco nenhum argumento, né? Não coloco nada entre esses parênteses e apenas fecho. Então, selecionei e apertei um Ctrl R ou F5 e ele já me mostra tudo que está lá na minha pasta R dentro do meu disco local. Então, de fato, o R já reconhece que a pasta que ele vai trabalhar vai ser essa pasta R, tá bom? Isso, gente, vocês vão ter que realizar todas as vezes quando for mexer no R, tá? Então, é uma etapa essencial, porque se a gente não localizar a pasta correta, o R não pode encontrar esses arquivos, ele vai comprometer a execução dos nossos scripts, né, a análise dos nossos dados, enfim. Então, a gente sempre está realizando esse processo, tá bom? Bom, aqui na terceira parte da nossa aula, a gente vai falar sobre alguns símbolos e comandos importantes do R, né? Então, a gente vai revisar, repassar aqui para vocês algumas funções que são básicas, tá bom? Primeiramente, esse símbolo aqui, chamado cerquilha ou hashtag, ele é usado para alguns comentários que R entende que tudo à direita deste símbolo vai ser ignorado. Então, vai ser muito útil. Por exemplo, a gente vê aqui embaixo que a gente tem essa função aqui, né? A gente tem esse comando. E ao selecionar essa linha de comando inteira, o R vai me dar uma resposta. Vou utilizar um outro exemplo aqui, porque eu não quero sair do programa. Então, vem aqui embaixo, por exemplo, coloco de novo, né? Utilizar aquela função citation novamente. E coloco aqui à esquerda citação, tá? Quando eu seleciono essa linha de comando inteira e executo pelo F5, ele me deu a resposta novamente. Agora, se eu não tivesse colocado o sinal de cerquilha aqui e tivesse selecionado toda a linha de comando, ao tentar executar, ele ia falar que não conseguiu realizar, que houve um erro. Por quê? Ele entende que isso aqui é uma função que deve ser executável. E não é o nosso caso, como eu disse. É apenas para deixar algum comentário, né? Porque às vezes você, organizando o seu script aqui, você quer deixar alguma observação. Então, é uma função que a gente vai utilizar bastante, essa função de ser key, tá bom? A gente tem essa função aqui que é sair do programa. Não vou executá-la aqui, senão a gente vai sair. Ou fechando aqui pelo X aqui acima.
salvar o nosso trabalho, também clicando aqui acima, ele vai dar essa opção para você salvar, ou você também pode utilizar esse comando, save.image, parênteses, sem argumento. Nós temos nos deparar com dados ausentes. O dado ausente ele é representado por NA. Então é importante a gente sempre estar evitando de construir o nosso conjunto de dados, utilizando caracteres especiais, às vezes acentuação, na nomeação de colunas, por exemplo. Então, quando eu vou escrever lá uma coluna de repetição, eu evito escrever com C cedilha, com acento no A, porque às vezes o R ele pode interpretar isso como um dado ausente ou como um erro mesmo. Utilizo também o ponto, sempre como o separador decimal. Então, quando tem a presença de vírgula, a gente evita e troca por ponto, tá? E se não R também, ele acaba não conseguindo realizar a análise. Como eu disse lá no slide, o R ele já vem com alguns pacotes instalados e disponíveis no nosso ambiente. Então, eu posso estar vendo quais os pacotes instalados aqui por pacotes, ou então usando essa função. Vamos utilizar esse comando aqui, packages, para a gente ver os pacotes instalados e já disponíveis no R. Vamos executar. Então aqui, ó, a função packages nos mostra que esses pacotes já vêm instalados de maneira padrão dentro do nosso R, tá? Aqui a função library vai mostrar os pacotes instalados, todos os pacotes que já vêm também de padrão dentro do R, mas que alguns não estão carregados. Então vamos executar. São todos esses pacotes já dentro do R. E para carregá-los é necessário utilizar essa função require ou library e como parênteses e o argumento com o nome do pacote, tá bom? Para caso de pacotes que não estão instalados, a gente realiza a instalação, vindo aqui em pacotes, instalar pacote, ele vai direcionar primeiramente na escolha do servidor, então Brasil, Paraná, e a gente vai procurar aquele pacote que a gente comentou na aula, né? No slide, que é esse esp10.pt. Então a gente procura aqui, não vou executar por aqui, eu prefiro sempre já estar utilizando esse comando aqui, ó, pronto, install.packages e o pacote esp10, que ele já acha o pacote de primeira e já realiza a instalação para a gente. Então aqui ele já apareceu uma informação que ele já estava realizando a instalação, então ele já desempacotou esse pacote e após instalado a gente carrega, carregando, utilizando essa função, né? Require com o argumento entre parênteses esp10.pt, é o nome do pacote. A gente já seleciona aqui F5, carregando o pacote, então esse pacote já está sendo carregado e ele já consegue ser utilizado para as nossas análises. Tá? A gente vai utilizar ele mais para frente, vocês vão entender melhor. Aqui a gente tem, na nossa seção 4 aqui da nossa aula de hoje, alguns comandos básicos do R. Então, como eu disse, a função citation ela vai referenciar o programa. A função help auxilia em dúvidas durante a inserção de comandos no programa. Então, por exemplo, né, para a gente utilizar essa função help, trouxe um exemplo aqui abaixo. Eu tenho a função sqrt, me deparei com essa função, a gente vai comentar também, e quero saber sobre o que ela se trata. Então, ao utilizar a função help com o argumento sqrt entre parênteses, ele vai me encaminhar a uma página no nosso navegador que vai nos dizer o seguinte, ele vai nos dar uma descrição. sqrt é uma função de raiz quadrada, e ele também nos diz que a função abs nos dá um valor absoluto. Então, o que isso nos significa? Né? O que isso vai nos dizer? Se sqrt, por exemplo, é uma função de raiz quadrada, então se eu utilizar essa função com um argumento 81, por exemplo, eu tenho que obter, na verdade, um resultado igual a 9, porque a raiz quadrada de 81 é 9. Então, vamos selecionar todo esse comando e executá-lo. F5. Ó, e ele nos voltou aqui à nossa esquerda. Realmente,
é um comando que está sendo perfeitamente executado. Então, realmente, a raiz quadrada de 81 é 9. E aí nos diz que o valor, que o comando, na verdade, ABS, nos dá o valor absoluto. Então, o valor absoluto de 81 é 81. Então, vamos executar esse comando e realmente ele está sendo interpretado de maneira correta, tá bom? A gente também tem, eu vou limpar aqui o console, só para ficar um pouco mais limpa a nossa aula, tá? A gente também tem algumas operações e funcionalidades básicas. Então, aqui a gente tem exemplo, né, de uma expressão de adição. Então, 5 mais 5, executo, ele nos volta 10. Posso estar escrevendo isso aqui, tá direto, mas eu gosto de utilizar o script, tá, pessoal? Uma de multiplicação, 5 vezes 5, 25, e ele consegue já interpretar essas funções básicas aí de calculadora mesmo, tá? Aqui, ele nos fornece o valor de π por esse comando π. Então, ele deu aqui, ó, 3.141593. Aqui a gente já tem uma outra função, né? Que é a utilização de um objeto, que a gente denominou aqui de A. Esse objeto, ele foi indicado que ele vale 9,87542222. Então, aqui, essa setinha, né, que a gente adiciona aqui à direita do objeto, ela vai estar indicando, portanto, que o objeto A equivale a esse valor. Então, aqui eu executo essa função, ele já leu aqui que A é igual a 9,87. Se eu venho aqui abaixo e digito A novamente, e seleciono apenas o comando de A, ele tem que dar um retorno de 9,87, que é o valor de A, que a gente nomeou. Então, Ctrl R, ele deu aqui, ó, que A realmente vale este valor que a gente definiu aí, tá bom? Aqui a gente tem uma outra função que pode ser útil para nós, que é a função round, função de arredondamento. Então, utilizando esse exemplo que a gente criou, a gente tem um argumento que o objeto A deve ser arredondado em 2 casas decimais. Então, essa função aqui nos diz basicamente isso. Executo e ele realmente arredondou 9875422 para 9,88. Tá bom? Vou limpar o console aqui para ficando mais clara a nossa aula. A gente vai falar agora um pouco sobre isso que eu acabei de falar, né? Que é a criação e manipulação de objetos. Então, no R, quando a gente cria esses objetos, eles desempenham para a gente um papel muito importante, né, na manipulação e no armazenamento de dados. Então, eu consigo criar um objeto que vai guardar um valor, um resultado de cálculo, um dado proveniente de um arquivo, que eu vou mostrar mais à frente também. Então, isso é muito importante, como que a gente vai criar e estar manipulando esses objetos, tá? Então, como eu disse para vocês, a gente cria um objeto, a gente nomeia um objeto, utiliza, né? Isso aqui é um operador de atribuição, essa setinha, e utiliza um valor para associar este valor ao objeto. Então, aqui, só para vocês verem, eu posso selecionar essa linha de comando inteira, tá? Porque tem o sinal de cerquilha aqui, então ele vai entender que isso não é executável. Vou apertar F5 e ele já entendeu. IFTM, o objeto IFTM vale 25. Se eu chamo aqui de novo, ele nos retorna 25. E vou fazer isso para esses outros dois objetos. Então, esse aqui eu estou atribuindo com uma expressão de multiplicação e aqui com uma expressão de adição. Vocês observam, né, que todos os três objetos vão ter o mesmo valor. Aqui eu já posso chamar essas duas linhas de comando ao mesmo tempo. Executo. Ó, ele entendeu que IFTM2 também vale 25. Vai ser o mesmo caso para o IFTM3. Ele também já entende que este é um valor de 25. Então, o que eu faço aqui nesse caso? Eu tive três formas distintas de atribuir um mesmo valor
a diferentes objetos. Então, eu posso verificar se há igualdade entre esses objetos com essa função identical. Então, basicamente, aqui abaixo, eu utilizo o comando identical, abro parênteses e coloco o argumento. Coloquei o nome dos 3 objetos que a gente criou agora. Então, IFTM1, IFTM2 e IFTM3. Fecho parênteses e executo. Ao executar, eu vou ter uma resposta, né? Se caso o R nos retorna true, né, todos os objetos comparados são iguais. Se ele retornar false, os objetos eles são distintos. Então, vou executar aqui. Realmente, ele retornou true. Então, esses objetos realmente possuem o mesmo valor. Tá bom? Ao longo do nosso curso, né, das nossas aulas, a gente vai criando, então, diferentes objetos no nosso ambiente de trabalho. E isso, às vezes, a gente pode querer ver quais os objetos que a gente já criou. E a gente tem essa função, portanto, né, ls, abre e fecha parênteses, que nos mostra os objetos criados no nosso ambiente de trabalho. Então, aquela hora a gente criou, né, o A, que a gente depois até utilizou a função de arredondamento, e agora esses 3 objetos denominados FM, e FTM, perdão. Então, a gente tem essa outra função, RM, que remove um objeto. Então, por exemplo, se eu escrevo aqui abaixo RM e coloco dentro do argumento o objeto IFTM e executo, o objeto IFTM ele já foi compreendido que ele deve ser apagado. Então, se eu chamo esse comando de novo para listar, dentro dessa nova listagem não deve conter o objeto IFTM. Então, vamos executar. E realmente, aqui a gente tem um comparativo que anteriormente ele identificava o objeto IFTM como presente no nosso ambiente e agora ele já entendeu que o objeto foi removido. Tá? Se, por acaso, eu queira remover 2 objetos ao mesmo tempo, dentro do meu argumento eu utilizo o separador vírgula para identificar mais de um objeto e ao executar o comando, esses objetos vão ser apagados de uma única vez, tá? Aqui a gente tem outras operações que vai ser muito útil, né? Que vai ser atribuir repetições de valores, sequências ao nosso objeto. Então aqui vamos comentar só sobre a função, sem propriamente estar nomeando, né, a um objeto, né, identificando a um objeto. Então, aqui a gente tem essa função rep, essa função aqui, rep, abre e fecha parênteses, é uma função de repetição. E aqui nesse primeiro exemplo, este argumento 1,10 nos diz o seguinte, que a repetição vai ser feita de um único valor, que é o valor 1, o valor aqui à esquerda, e esse único valor vai ser repetido 10 vezes. Então, vamos realizar a execução dessa linha de comando, e aqui, realmente, o número 1 ele foi repetido 10 vezes. Aqui mais abaixo, a gente tem uma outra disposição. Então, aqui nesse caso, ele está dizendo que o intervalo de 1 a 5 deve ser repetido 10 vezes. Então, vamos executar. E realmente, o intervalo de 1 a 5 é repetido 10 vezes e foi exibido aqui no nosso R-console. Aqui a gente tem uma outra opção que é repetir este intervalo, porém de maneira ordenada. Então, essa função aqui, it igual a 10, eu estou dizendo o seguinte, o valor 1 deve ser repetido 10 vezes, posteriormente o valor 2 repetido 10 vezes, até chegar, né, no último número aqui do intervalo, que foi definido por nós, até chegar ao valor de 5, que vai ser repetido 10 vezes. Então, vamos executar isso aqui. E realmente, ele nos dá aqui este intervalo que foi gerado aqui pelo nosso R. Tá bom? Na nossa aula de hoje também, a gente vai comentar sobre os objetos especiais no R. Então, os objetos especiais,
dentro do programa R, ele permite ser manipulado, né? Vai ser o caso aqui dos vetores, das matrizes, dos data frames e das listas. Então, primeiramente, né, os vetores que a gente vai utilizar na nossa aula. É uma estrutura de dados simples que vai ser fundamental aqui no R, principalmente na hora de construir as matrizes. Então, os vetores eles podem ser tanto numérico quanto de caractere, apresentar elementos de texto, e a gente vai comentar sobre esses argumentos dentro dos vetores, tá bom? As matrizes, né, vai ser a concatenação de vetores, né? Então, a junção, a grosso modo, de colunas que vai formar uma matriz final. Então, são estruturas bidimensionais, então ela vai formar os dados, vai organizar os dados em linhas e colunas, e vai ser muito importante para a gente realizar a análise dos nossos dados. Aqui a gente vai utilizar uma função chamada matrix, tá? A gente também vai comentar mais à frente. Os data frames eu vou apenas mostrar para vocês mais à frente, mas a gente não vai trabalhar muito nem com ele, nem com as listas. Mas aqui o data frame ele consegue, de maneira inicial, identificar do que se trata cada coluna e ter diferentes argumentos nas suas colunas. Então, ele consegue ter coluna numérica e de texto, por exemplo, ao mesmo tempo. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que utilizando as matrizes. Acho que vai ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. E também tem umas listas, né, que são estruturas de dados, utilizado mais para outras vertentes. A gente não vai utilizar muito as listas aqui, mas é um objeto mais flexível, né? Então, aqui a gente pode conter vetor, matriz, data frame, e entre outros. Então, aqui a gente tem uma diferente possibilidade de combinação, tá bom? Nesse curso, como eu disse, a gente vai sempre estar utilizando, quando a gente estiver construindo os nossos dados dentro do R, operando matrizes a partir da concatenação de vetores, beleza? Então, aqui a gente tem vetores como fatores. O que isso nos diz? Quando a gente cria um vetor para representar, por exemplo, tratamento no nosso experimento, é essencial a gente declará-lo como um fator. Por quê? O fator, ele é definido, ele faz com que o R entenda que os dados possuem variáveis categóricas. Então, o fator é uma estrutura de dados que representa dados qualitativos, como grupo, tratamento, repetição, blocos, enfim, e permite o R lidar com esses dados de uma maneira apropriada, né? O R não pode entender que todos os dados são, por exemplo, numéricos, então que ele vai entender que tudo seja uma variável resposta, enfim, não vai nem conseguir rodar a nossa análise. Então, eu sempre vou estar criando o conjunto de dados, nomeando de maneira clara o que é cada coluna. Então, por exemplo, se eu tenho uma coluna de tratamento que possui níveis, então se eu tenho 6 tratamentos, eu tenho 6 níveis categóricos de tratamento, eu devo nomear que aquela coluna de tratamentos ela se trata de um fator. Então, aqui a gente tem um exemplo. Aqui eu estou criando um objeto chamado fertilizante. Eu estou atribuindo a ele que ele é um fator. Eu utilizo aqui este comando factor e coloquei entre parênteses aquela função que a gente viu, ordenar 5 vezes esse intervalo de 1 a 6. Então, aqui eu vou realizar o comando aqui e vou apenas selecionar aqui o fertilizante. Eu quero só ver o que ele me gerou. Ó, então, aqui ele dá realmente o intervalo 1 repetindo 5 vezes, o intervalo 2 repetindo 5 vezes e assim sucessivamente. Se eu utilizo essa função aqui, attributes, e dentro do argumento eu coloco o nome do objeto que eu acabei de criar, ele vai nos dar algumas informações sobre este vetor. Então, esse vetor, de fato, está dividido em níveis categóricos de 1 a 6, e a classe ele foi realmente identificado como um fator. Então, ele foi construído de maneira correta. Quando eu utilizo, quando eu realizo a criação de um outro objeto partindo do mesmo princípio, porém não declaro como fator, essa coluna aqui, então esse vetor ele não vai ser
devidamente identificado pelo R. Então aqui eu realizei o mesmo comando, eu pedi para ele juntar este intervalo de maneira ordenada, e aqui em vez de colocar o fator, nós utilizamos essa função aqui, esse comandinho C, que significa concatenar esse intervalo de maneira ordenada. Então, realizo aqui o comando, chama apenas o objeto aqui para a gente ver. Realmente ele consegue nos dar aqui de maneira inicial uma falsa impressão que ele está sendo interpretado de maneira correta. Contudo, quando a gente utiliza a função attributes para ver do que realmente o R está conseguindo interpretar em relação a esse objeto, quando eu executo, ele nos volta null. Então, ele não está sendo, portanto, declarado devidamente como um fator. Então, aqui, se eu utilizasse todas as minhas colunas com essa conformação aqui, provavelmente a gente não conseguiria realizar a análise dos nossos dados, tá? Então, aqui, basicamente, à esquerda, a gente viu como se criaria um vetor, né? Então, aqui a gente viu como que cria um vetor de tratamento, por exemplo. Então, a gente vai seguir a mesma lógica para, ao final, a gente construir a nossa matriz, tá? Aqui, na seção 8, a gente vê o comando matrix, vai ser utilizado para criar as matrizes. Como eu disse, elas são concatenações de vetores, as combinações dos vetores que a gente está criando. E a ideia de concatenar vai implicar numa operação onde os vetores são colocados em uma sequência para formar uma matriz maior. Então, quando a gente tem uma matriz e a gente vê esse intervalo, vírgula j, sempre o argumento à esquerda da vírgula, ele representa a linha, e o argumento à direita, ele vai representar a coluna, tá? Então, essas matrizes vão ser reorganizadas dessa maneira, tá bom? Aqui na seção 9, a gente vai estar, então, utilizando um vetor e juntando para formar uma matriz, beleza? Então, primeiramente, a gente tem um exemplo de um experimento em DBC com 6 tratamentos e 5 blocos. Então, a gente vai primeiro construir a nossa coluna de tratamentos. A gente sempre costuma deixar os tratamentos ordenados. A gente repete o tratamento 1, o número de blocos, né, que aparece no seu experimento. E os blocos, eles são alternados e no número de repetição de tratamentos. Isso para ficar com uma conformação de tratamento 1 repete no bloco 1, tratamento 1 repete no bloco 2, tratamento 1 se repete no bloco 3. E vocês vão ter essa visualização melhor quando a gente construir a nossa matriz. Então aqui eu criei o objeto tratamentos, que vai ser a nossa coluna de tratamentos. Então, nomeei adequadamente que se trata de um fator e coloquei o mesmo argumento daquele exemplo anterior. Então, aqui eu executo. Já vou chamar aqui esse objeto. Então, eu só chamo aqui o nome dele isolado. E ele nos deu um intervalo. E só de aparecer levels aqui, eu já sei que ele já foi identificado como um vetor. Essa função aqui, landed, e entre o argumento o nome do objeto, vai nos dar quantas dimensões trata-se deste objeto. Então, aqui, como eu tenho 6 tratamentos que se repetem 5 vezes, 6 vezes 5, 30. Então, eu tenho 30 dimensões dentro desse meu conjunto. Então, aqui ele nos retornou 30, está correto. Utilizando essa mesma lógica, porém, com o intervalo alternado, a gente constrói a coluna blocos. Então, aqui a gente vai criar blocos denominados de fator, no intervalo de 1 a 5, que se repete 6 vezes. Então, eu executo. Vou chamar apenas o objeto. Já me deu aqui os níveis, então ele já está sendo realmente identificado como fator. E vou ver o número de dimensões. Por que eu estou sempre vendo o número de dimensões? Porque quando eu tenho vetores com número de dimensões distintas, então eu tenho um aqui com 30 e outro aqui com 24, a construção da nossa matriz ela não ocorre e vai dar erro na construção dos nossos dados, beleza? Aqui a gente vai construir a coluna da variável. Esse exemplo nosso é apenas uma variável, só para vocês entenderem melhor, tá? Então, criei aqui
o objeto, denominado variável. E aqui eu tenho 30 valores, tá? Hipotéticos, que eu já deixei aqui para vocês. E não coloco como fator, porque não existem níveis aqui dentro dessas variáveis numéricas. Então, eu apenas utilizei a função de combinar, que vai combinar todos esses 30 elementos, função concatenate. Eu realizo a execução deste comando, vou chamar apenas o objeto, ele já identificou que o objeto variável trata-se desses 30 dimensões. Vou chamar aqui só para a gente conferir, e realmente, então, a nossa matriz ela vai ser construída de maneira correta, porque declarei que o tratamento é um fator e ele possui 30 dimensões. Bloco trata-se de um fator que possui 30 dimensões. E a variável ela já vai ser identificada mesmo como resposta e ela também possui 30 dimensões. Então agora a gente só vai juntar esses vetores para formar a matriz. Então aqui eu criei um objeto chamado matriz, tá? Aqui eu tenho a função matrix e dentro do meu intervalo, meus parênteses aqui, eu só coloquei essa função novamente juntar, porque eu quero juntar na minha matriz os objetos que eu acabei de criar. São os objetos tratamentos, blocos e variável. Então aqui eu estou sinalizando ao R que ele deve juntar esses três objetos que estão sendo construídos, né, com 30 dimensões, então aqui vão ser 30 linhas na nossa matriz e, portanto, ele vai conseguir identificar, vou executar e vou chamar apenas o objeto. Aqui a gente já tem, então, uma visualização de matriz. Então, como eu disse para vocês, o tratamento eu peço ele em forma ordenada e o blocos em forma alternada, porque aqui eu tenho uma visualização melhor, né? Uma organização melhor do meu tabulamento. Então aqui eu tenho tratamento 1, que se repete no bloco 1, tratamento 1, que se repete no bloco 2, e assim por diante, respectivamente, para todos os tratamentos e todos os blocos. Aqui eu juntei os meus vetores como colunas, eu poderia realizá-los como linhas, utilizando essa função rbind, só para vocês visualizarem. Isso aqui é só uma opção, só para vocês saberem, mas a gente vai estar mesmo utilizando os vetores como colunas, tá? Então, vou chamar de novo aqui o objeto para a gente ter uma visualização melhor. Então, como eu disse, eu tenho dentro desse símbolo aqui de chave aqui, né? Que o argumento 17 antes da vírgula está me indicando aqui a linha 17 do meu objeto matriz e pós a vírgula está me indicando a coluna 2 do meu objeto matriz. Então, se eu executar esse comando, ele nos volta um valor de 2. Por quê? Se eu for aqui na linha 17 e na coluna 2, tenho aqui que, portanto, realmente trata-se do valor de número 2. Se fosse aqui a coluna 3, ele nos retornaria 1.42. Então, vamos só confirmar. Realmente, ele voltou aqui, ó, 1.42 aqui no nosso console, então ele está identificando corretamente. Aqui a gente tem o mesmo processo que eu coloquei até como opcional, porque a gente vai estar acabando mesmo utilizando as matrizes e vetores. Aqui a gente tem um data frame, tá? O data frame, ele vai ser a matriz normal, como a gente acabou de realizar, só que ele consegue já identificar que o tratamento é um fator, que a variável é uma variável resposta, ele já tem essa funcionalidade. Então, aqui eu criei um novo objeto chamado dados experimento. Dados experimento. Aqui o espaço utiliza sempre esse sinal que é exigido aqui na nossa linguagem. Então, declarei a esse objeto que ele trata-se de um data frame, então eu utilizo a função data.frame e abri aqui o parêntese e coloquei os argumentos. Então, no meu data frame, eu vou criar uma coluna, de vez de ter aqui coluna 1, coluna 2 e coluna 3, ele vai escrever aqui, ó, tratamentos. Opa. Ele vai escrever aqui tratamentos, aqui ele vai escrever blocos, e aqui ele vai escrever
variável, tá bom? Então aqui, tratamentos, trata-se do objeto que a gente tinha criado. Os blocos, a gente tinha criado o objeto bloco. E variável, a gente tinha criado a variável também anteriormente. Isso aqui é só nomeando as colunas. Então, eu executo este comando, Ctrl R. Eu chamo aqui apenas o nome do objeto, dados experimento, e dados experimento também. Ele tem a mesma conformação, né, a mesma visualização, só que aqui agora ele coloca tratamentos, blocos e variável. Aqui, de vez utilizar aquela função attributes, quando trata-se de um data frame, a gente utiliza essa função str. Então, dentro do argumento, a gente coloca o nome do objeto que a gente acabou de criar. Então, aqui eu chamo esse comando, F5, e ele me diz, ó, coluna tratamento, trata-se de um fator com 6 níveis, a coluna bloco, trata-se de um fator com 5 níveis, e a variável ela é numérica e todas as variáveis aqui. Então vocês perguntam, né, por que não utilizar o data frame, já que ele identifica? Porque na hora que a gente for realizar o nosso comando lá dentro do pacote SP10, vai ser necessário nomear, independente se é um data frame ou se é uma matriz, vai ter que nomear, vai ter que colocar de novo os argumentos que se trata cada coluna. Então, acaba que a gente vai ter que utilizar a função da matriz do mesmo jeito. Então, a gente acaba optando por ela, que eu particularmente acho ela mais fácil, tá? Então, aqui nessa seção, né, a gente consegue, com a matriz já formada, realizar a análise dos nossos dados. Então, no R, para a gente realizar as nossas análises, a gente utiliza as chamadas rotinas. A rotina, em programação, ela nada mais é que a análise de dados, que vai ser uma sequência de comandos já especificados, né, comandos, operações, enfim, que vão ser executados dentro de um contexto que a gente vai realizar uma tarefa. Então, aqui dentro desse contexto, por exemplo, eu tenho aqui a especificação que trata-se de um DBC. Então, essa rotina, né, esse passo a passo aqui todo, ele vai basicamente conter 4 passos para a gente. Então, primeiro a gente indica qual o conjunto de dados que vai ser lido, que vai ser indicando a matriz para o E, que é a partir dela que vai ser realizada a nossa análise. Então, aqui eu chamo aquele objeto que a gente construiu aquela hora. Ctrl R aqui, só para a gente visualizar novamente. O passo 2, como eu disse, exigência do pacote. Então, independente se é um data frame ou se é uma matriz, a gente tem que nomear. Então, aqui, o que eu estou dizendo? Nesse passo 2, estou definindo as minhas variáveis. Então, aqui na minha primeira linha de comando, eu estou selecionando aqui para vocês, aqui o elemento trat, né, o tratamento aqui do nosso experimento, ele vai ser definido como um fator. Então, eu vou ter que pôr aqui agora um as.factor. E dentro deste intervalo aqui, a gente coloca que o objeto matriz, ó, que a gente já colocou aqui acima, vai estar na coluna 1. Então, aqui está falando que o tratamento está na coluna 1 do objeto matriz e está sendo denominado como fator. Para o bloco, a mesma coisa. Então, dentro do objeto matriz, a gente tem a segunda coluna, trata-se dos blocos e também está sendo nomeado como fator, que a gente executa esses dois comandos. O próximo passo, além de fornecer a rotina, aqui está só até o passo 3, mas eu diria que são 4 passos. Por quê? Primeiro a gente deve carregar aquele pacote que a gente instalou. Então, realizando o carregamento do pacote, que vai ser responsável pelas nossas análises, o R ele já tem uma interpretação que vai ser exigido esse pacote para realizar a posterior análise. Então, Ctrl R, o pacote já foi carregado, a gente já vê aqui à esquerda. E, por fim, a análise foi especificada como um DBC. Então, nesse caso, ela está sendo representada por essas linhas de comando, tá? Então, primeira linha de comando, call inicial. Aqui está nos especificando que a coluna inicial que deve ser feita as nossas análises é a coluna 3, que a gente não vai fazer análise de coluna de tratamento, coluna de bloco. Então, esse argumento aqui, ele é muito utilizado, ele vai ser mais útil quando a gente tem
um exemplo com mais de uma variável, porque aqui a coluna inicial vai ser a nossa coluna final, e a gente tem apenas uma coluna de variável. Mas isso aqui a gente sempre especifica ao programa. Essa segunda linha de comando, ela nos diz que esse comando, né, for e in call inicial, e coloca esses dois pontos, n call matriz, está dizendo basicamente que a análise vai ser feita da coluna inicial até o intervalo, que é a última coluna do objeto matriz, do objeto que a gente criou. Então aqui a coluna inicial e a coluna final vai ser a coluna 3, porque trata-se de apenas uma variável. E por fim, comando dbc, que está especificando ao R. Então ele forma aqui que trate um tratamento, é o fator tratamento. Aqui é o fator bloco. Esse aqui, né, matriz I, está dizendo, né, que o objeto e a coluna que deve ser analisado, né, que foi especificado aqui, trata-se, portanto, de uma variável qualitativa. Então eu coloco aqui quali_true. O teste de comparação de média, de comparação múltipla, ele, se for necessário, vai ser feito um teste Tucker. E a significância do teste T e do teste F vai ser de 5%. Então, já selecionei o pacote, já carreguei ele aqui, então vou executar todas essas linhas de comando, F5, e ele já fez a análise a partir da matriz que nós construímos. Então, a gente tem aqui um quadro da análise de variância. Então, a gente tem aqui os tratamentos, blocos e resíduos. O coeficiente de variação do nosso exemplo está muito alto, 36,79. Vai haver diferença significativa, estatisticamente falando, entre os tratamentos, porque aqui este valor ele é menor que 0,05, então existe diferença estatística entre os tratamentos. Essa rotina do SP10, vou só aumentar aqui para vocês verem, nos dá o teste de normalidade. Esse aqui é um teste Shapiro-Wilk que a gente vai comentar melhor na próxima aula. Então esse teste aqui está dizendo para nós os nossos dados são normais, e aqui ele está dizendo que os nossos dados não são homogêneos. Então aqui deveria acontecer uma transformação para a gente consertar esse fator aqui, né, essa homogeneidade. Aqui, como é um DBC, esse teste aqui, se eu não me engano, é o teste O'Neill e Matthews, né, que também a gente vai comentar nas próximas aulas. Então, quando a gente vê na homogeneidade e na normalidade valores maior que 0,05, eles vão ser normais e homogêneos, né? Eu vou aceitar a hipótese de nulidade, que esses dados são normais e homogêneos, respectivamente. Como havia dito, os tratamentos são significantes, e aqui ele fez já um teste Tuck, nos diz que os tratamentos 2 e 6 é superior ao tratamento 1. Né? E aqui a gente tem os tratamentos intermediários, são os tratamentos 3, 5 e 4. Beleza? Então aqui foi construindo do zero os nossos dados dentro do R, realizando a análise de variância, normalidade, homogeneidade e teste de comparação múltipla. Aqui a gente tem o mesmo passo a passo, utilizando aquele exemplo do data frame. Eu vou só executar, não vou comentar muito em cima dele, mas executando vocês veem que trata-se da mesma saída. Então, o conteúdo final é o mesmo, mas nas nossas aulas a gente vai falar um pouco mais, né, das matrizes e dos vetores. Quando a gente optar por construir o nosso conjunto de dados dentro do R. Na minha opinião, e também o que a gente vai utilizar para as próximas aulas, é muito mais fácil a gente exportar esse conjunto de dados já pronto de um programa externo. Então aqui a gente tem a opção de utilizar esse pacote readxl para exportar do Excel, mas a gente vai trabalhar com exportar direto no bloco de notas, que vai ser o último passo da nossa aula. Então, falando sobre exportar do Excel, a gente utiliza esse pacote, como eu disse, então a gente vai ter que instalá-lo. Então, Ctrl R. E a gente carrega esse pacote com essa função require ou library, né, como eu disse. Então, os pacotes já estão sendo carregados.
é criar um objeto e utilizar essa função read Excel dentro do pacote readsxl. Então aqui, só para vocês visualizarem, dentro da minha pasta C, eu coloquei exemplo Excel, uma planilha do Excel. Então aqui a gente tem essa planilha, tá? Que vai ser exportada diretamente ao programa R. Aqui trata-se de um experimento fatorial que possui dois fatores, desfole e bacilos, os blocos e as variáveis deste experimento, tá? Então aqui eu vou fechar, vamos abrir de novo o nosso R. E aqui no nosso R a gente está criando um objeto que eu estou chamando aqui de dados 12, tá? É um nome hipotético que eu estou colocando aqui para nomear esse objeto. Utilizo a função readExcel e abro um intervalo aqui para a gente colocar o nosso argumento. Então, quando a gente vai tratar de utilizar arquivos, extrair dados de um programa externo, é sempre útil a gente vir no próprio arquivo. Vamos abrir lá de novo, só para vocês visualizarem, aqui no R. Então, aqui, ó, exemplo Excel. Eu clico nele, clico com o botão direito e posso vir aqui, ó, copiar como caminho. Só para vocês visualizarem de onde eu tirei este comando aqui, tá? Então, quando eu copiei como caminho, ele me deu essa direção, né? Então, ele está informando ao R que o meu arquivo está dentro do meu disco local C, dentro da minha pasta R e nomeado como exemplo Excel em formato Excel XLSX. Observe que a diferença desse caminho para o outro é que o R ele vai ter que... Ele interpreta, na verdade, e esse sinal aqui ele deve ser duplicado, tá? Então aqui a gente vê a presença desse intervalo duplicado, tá? Que a gente também não vê quando a gente copia pelo caminho. Então só dupliquem esse sinal e que vocês já vão conseguir sinalizar o R onde encontra esse arquivo, tá? E dentro do argumento final, a gente tem aqui sheet igual a 1. Isso porque a nossa planilha ela tem aquelas duas folhas, né? Aquelas duas páginas. Pra vocês visualizarem melhor também. Então aqui ela tem essa outra página aqui que não tem nada, mas só para a gente conseguir ver, porque a gente às vezes trabalha com várias páginas. Então aqui a gente está sinalizando para o R que a minha planilha eu quero exportar está na minha página 1. Então vou chamar tudo isso aqui, ele me dá esse formato. Isso aqui é um outro objeto que o R também utiliza, né, que eles chamam de table. E esse objeto ele deve ser transformado em matriz. Como eu disse, a gente trabalha com matriz. Então eu crio um outro objeto que vai estar falando basicamente o quê? Transforma em matriz o table que está presente, né, no objeto anterior, dados 12. Então aqui eu vou chamar tudo isso. A minha planilha ela está já organizada em formato de matriz, como a gente viu. Aqui ele, como tem muitas variáveis, né, a última variável ela veio aqui para baixo, mas a matriz está correta. O próximo passo é nomear todos os vetores, né? Então tem que nomear adequadamente cada coluna da minha matriz. Então, como trata-se de um experimento fatorial, eu disse que o fator 1 e o fator 2 são fatores, né? O fator 1 está dentro do objeto dados 13, que eu acabei de criar como matriz, na coluna 1. A mesma coisa para o fator 2, está dentro do meu objeto dados 13 na coluna 2, denominado como fator. Para bloco, fator. E para as variáveis respostas, eu defino, na verdade, como variáveis numéricas, né? Utilizando esse argumento, as.numeric. E coloco a respectiva coluna de cada variável. Chamo tudo isso aqui e executo. Já foi interpretado aqui à nossa esquerda. E o passo final é construir a matriz final, que vai ter esses argumentos já definidos.
Então aqui eu criei todos esses objetos, né? Fator 1, fator 2, bloco D, C, PT. Então aqui eu vou estar criando uma outra matriz. Aqui eu coloquei matriz ZZ, só para diferenciar do exemplo anterior, senão há uma sobreposição dos nossos objetos. E aqui eu coloquei a função matrix, abri o argumento, utilizei a função concatenar, né? Então eu quero que junte todos os objetos que eu acabei de criar e trata-se de um objeto com 30 dimensões. A gente consegue ver aqui quando a gente criou o Tibble com 30 linhas e 8 colunas. Então aqui a gente coloca os números de linhas. Então 30. Chamo tudo isso aqui. Então aqui a gente já tem a matriz final. Então realizo a análise de variância utilizando os mesmos passos do exemplo anterior. Então aqui o objeto eu só repito ele. Não havia nem necessidade de repetir, porque ele já estava aqui no nosso console. Indico que os fatores e blocos são fatores. Executo. Então aqui ele já identificou certinho os níveis para cada uma dessas colunas. Próximo passo, né? Chamar, carregar o pacote que a gente utiliza, ESP10. E aqui, a análise vai ser feita da coluna inicial 4 até a coluna final do objeto matriz ZZ. Então, observe aqui que esses argumentos, eles são ajustáveis de acordo com a sua análise. Então, se você tem um experimento fatorial, por exemplo, com 2 fatores, a nossa análise ela começa na coluna 4. No nosso exemplo anterior, que tratava-se de um DBC, iniciava na coluna 3. Então, isso aqui você vai ajustando. Tá? E aqui a gente tem o comando para um exemplo fatorial com 2 fatores. Né? Então, aqui ele está dizendo que tem um fator 1, fator 2, o bloco e as variáveis respostas. Trata-se de variáveis qualitativas. O teste vai ser o de Tukey. Aqui ele já vai me dar os nomes, né, de cada fator que eu posso nomear. Então, eu nomeei desfolha e produto. Trata-se do experimento. Né? O fator 1 era um nível de desfolha em plantas de milho. E o fator 2 tratava-se de aplicações de bacilos. E as significâncias para o teste T e para o teste F. Realizo esse comando e ele já me dá a minha análise aqui no nosso console, tá? Então aqui a gente tem a análise realizada. Então aqui, por exemplo, a gente tem um quadro da análise de variância. A gente tem aqui o bloco, né? Fator 1, fator 2, interação entre os fatores. Aqui a gente vê um coeficiente de variação baixo. Aqui a gente vê que os nossos dados eles são normais, esse valor é maior que 0,05. Houve uma interação não significativa dentro da desfolha, então para níveis de desfolha não houve diferença e para níveis de produto também não houve diferença. Então aqui a gente tem só uma visualização de como essa análise ela é interpretada. A gente vai comentar melhor, com mais detalhe, na aula de fatorial. Aqui eu só estou dando um exemplo para vocês verem que a gente consegue realizar, né, esse exemplo exportando um dado de um programa externo. Por fim, a gente vai, vamos limpar aqui, e a gente vai realizar na nossa aula de hoje o exemplo de como que vai funcionar as nossas próximas aulas, né? Então, de onde que a gente vai extrair os nossos dados e como que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai utilizar a função read table. Então, por exemplo, vamos abrir novamente a nossa pasta C para vocês visualizarem melhor. Aqui a gente tem o exemplo DBC que a gente utilizou anteriormente. O que eu fiz? Eu tenho esses dados organizados e já tabulados aqui no meu Excel. Eu vou copiar, Ctrl C, e vou colar num bloco de notas. Vou abrir um bloco de notas e vou colar. Vai ficar desse jeito. Então, a partir deste documento aqui em formato TXT, que eu vou realizar a análise lá no meu R. Então, vamos lá. Os passos para as nossas aulas, então, vai funcionar sempre utilizando essa função readTable, né, que é a função que permite que o R lê os arquivos, nesse caso TXT. Observe que para a exportação de um bloco de notas, o passo a passo ele é curto. Então, a gente utiliza ele para ficar mais fácil para as nossas aulas.
Dentro do primeiro argumento, né, a gente vai colocar o nome completo do arquivo. Vamos colocar true or false para a presença de nome nas colunas. Vou explicar também. São as linhas de cabeçalho. Então, no nosso caso, a gente viu que lá na nossa planilha tinha lá o cabeçalho, né? Tratamento, bloco, variável. Então, aqui a gente vai ler utilizando a função read.table. Copiamos o caminho do bloco de notas, nesse caso. Então, copiamos como caminho esse exemplo do EBC. Então, aqui só para vocês verem como aparecia este caminho. Observe que eu dupliquei, sempre vou duplicar esse sinal aqui. E ele está em formato TXT, tá? Então, leio, Ctrl R, ele já identificou o meu conjunto de dados. Era true porque tinha presença de tratamentos, bloco e altura de pontas. Indico que os tratamentos e blocos são fatores. Aqui também eu já identifiquei que a variável resposta é numérica. Ctrl R. E o passo 3 é realizar o carregamento do pacote. Por fim, o comando final de DBC. Então, realizei o DBC. Aqui a gente tem o nosso quadro da análise de variância. Então, aqui as fontes de variação. O coeficiente de variação aqui ele é muito bom, é um coeficiente baixo. Foi para os tratamentos maior que 0,05. Então, aqui nesse caso, não vai haver diferença estatística significativa entre os tratamentos. Tá? Segundo o teste de Shapiro e o teste de O'Neill-Matthews, onde a gente tem valores maiores que 0,05. Então, aqui nesse caso, a gente vê que os dados são considerados normais e também são considerados homogêneos. Repetindo, a gente vai comentar isso com mais calma na próxima aula, que é só uma ambientação dentro do programa. E seguindo o teste F, como eu disse, não houve diferença estatística entre os tratamentos. Então, aqui o teste para a gente, mostrando que não há diferença entre essas médias, tá bom? Então, pessoal, para a nossa aula de hoje, a gente fica por aqui. Acho que, inicialmente, a gente já trouxe muitos conceitos que vai ser muito importante ao longo das nossas aulas. Se por acaso foi muita coisa para essa primeira aula, peço compreensão, calma de vocês, que ao longo das próximas aulas a gente vai sempre reforçando, tá? E a gente vai trabalhando isso melhor, tá bom? Então, entrem lá na nossa sala de aula, vejam se tem atividade sobre essa aula. Todas as informações vão ser disponíveis por lá, por aquele ambiente. E aconselho a vocês já baixarem o R, começa a fuçar aí. A gente só aprende quando a gente coloca a mão na massa. Então, muito obrigado e aguardo vocês na nossa segunda aula, que vai ser a aula de DIC.